A Bíblia é a verdade. Ela revela a pessoa de Deus para nós. Ela é a fonte das bênçãos de Deus para nossas vidas e vale mais do que ouro. Olá, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre a disciplina espiritual ou prática da vida cristã, estudo da Bíblia. Estudar a Bíblia não é o mesmo que ler a Bíblia. Ler, a gente lê para conhecer. Estudar, a gente estuda para entender. A gente quer entender aquela passagem, a gente quer entender o que Deus está querendo nos ensinar através daquele texto lido. Por que eu tenho que estudar a Bíblia? Eu tenho que estudar toda a Bíblia, eu tenho que conhecer toda ela de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, Antigo Testamento e Novo Testamento? Então, a resposta está na própria Bíblia. A gente tem que estudar toda a Bíblia sim, porque em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a educação na justiça. Ou seja, toda a Bíblia é para a gente poder estudar. Mesmo no Antigo Testamento. Tem gente que fala, mas a história de Jesus começa no Novo Testamento. Porém, quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento, a gente vê que Jesus está lá desde o início, né? Desde o início ele está implícito na Bíblia. A gente vê várias passagens que nos dá a entender de que Jesus estava presente desde sempre, né? Só que ele está explícito mesmo a partir do Novo Testamento. Mas tudo que a gente lê na Bíblia, a gente aprende alguma coisa. Lá no Antigo Testamento, no Novo, lá no final, a gente sempre tem alguma coisa a aprender com tudo que tem na Bíblia. E quanto aos motivos pelos quais a gente precisa estudar, existem vários. Porém, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre 4 motivos para a gente poder estudar a Bíblia. Motivo número 1. A Bíblia é a verdade. Muitas vezes a gente fica querendo saber qual caminho que a gente deve seguir, o que a gente tem que fazer, qual direcionamento a gente deve tomar. E a Bíblia vai nos dar direcionamento sobre tudo em nossas vidas, porque a palavra de Deus é a verdade. Em João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade que nós precisamos descobrir na vida. Tudo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. Muitos livros famosos que foram best-seller em várias épocas aí, que tem ensinos sobre sabedoria, sobre finanças. Quando a gente para poder ler ou para poder ver um resumo sobre esses livros, a gente vê que os melhores conceitos deles são tirados da Bíblia, na verdade. Ou seja, a Bíblia é a fonte de toda a sabedoria e de tudo que a gente precisa saber para a gente poder ir bem na Terra. Não que a gente não deva ler outros livros, tá, gente? Nós podemos ler outros livros, sim, que possam nos trazer ensinamentos sobre várias coisas, sendo que a verdade, aquilo que a gente tem que acreditar de olhos fechados sempre, é a palavra de Deus. Ela é a verdade. O motivo número 2 para que a gente esteja estudando a Bíblia é para a gente conhecer Deus. Nós que queremos conhecer Deus, entender o que Ele quer para nossas vidas, a gente precisa ler a Bíblia, precisa estudar a Bíblia. Além de ler, estudar, procurar entender. Em Provérbios capítulo 2, versículo 1, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aí vem o versículo 5 que diz: então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Para a gente poder ter conhecimento de Deus, a gente precisa ler a Bíblia, que a gente vai entender o que Deus ele quer para nossas vidas. A gente vai conhecer Deus e com tudo que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai entendendo o que Ele quer para nós. Então a gente precisa do conhecimento dele, ou seja, da sabedoria dele, para a gente poder ir bem na vida. Então vale a pena a gente estudar a Bíblia para a gente poder conhecer melhor o nosso Pai Celestial. O terceiro motivo para a gente poder estudar a Bíblia. O terceiro motivo é que a Bíblia é a fonte de todas as bênçãos de Deus. Através da Bíblia, através do conhecimento da Bíblia, onde a gente estuda, aprende e aplica as nossas vidas, a gente consegue ter uma vida onde a gente é bem sucedido, onde a gente prospera, onde a gente vai bem, as coisas dão certo na nossa vida, se a gente aplicar a sabedoria bíblica em nossas vidas. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele noite e dia,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você quer prosperar e ser bem-sucedido, ter acesso a todas as bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida, você precisa não cessar de falar do livro dessa lei e pensar nele dia e noite. Agora, como que a gente vai pensar ou não cessar de falar de algo que a gente não conhece? Então, a gente precisa estudar e conhecer a palavra de Deus para que a gente cumpra essa condição e tenha acesso às bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E por último, porém não menos importante, nós precisamos estudar a palavra de Deus, aprender sobre ela, porque a palavra de Deus é valiosa. Em Salmo 19, verso 7 diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E no verso 10 diz: São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de seus favos. Ou seja, a palavra de Deus ela tem um grande valor. Ela deve ser mais desejada do que o ouro. O ouro naquela época era uma moeda de troca, né? Seria como fazer dinheiro hoje. A gente vê as pessoas fazendo tanta coisa por dinheiro hoje em dia, né? Acho que sempre teve, né? Pessoas que prejudicam os outros, que se colocam em situações assim humilhantes por causa de dinheiro, sendo que é uma coisa que não vale a pena. Algo é mais valioso do que isso, que é a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus a gente tem a fonte de toda a sabedoria. Porque na verdade nada adianta você ter dinheiro e não ter sabedoria. É melhor você ter sabedoria primeiro e depois ir adquirindo dinheiro através da inteligência e da sabedoria. Por quê? Porque quem tem dinheiro e não tem sabedoria, já tem vários estudos que provam isso, acabam perdendo tudo. Então, mais importante do que qualquer coisa na vida é a gente ter sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, que faz a gente entender que não é dinheiro para fazer a gente feliz. Repetindo, o dinheiro tem a sua importância na nossa vida, mas saber que é o conhecimento da palavra, a proximidade com Deus é que vai trazer a verdadeira felicidade para as nossas vidas. E para poder finalizar, gostaria de falar que o estudo da Bíblia é uma disciplina espiritual extremamente importante na vida do cristão, porque é através dela que a gente conhece a Deus e que a gente conhece a nós mesmos, e que a gente se aproxima de Deus, a gente cria mais intimidade através do conhecimento da palavra de Deus. E além disso, conhecer a palavra de Deus nos protege de falsos profetas, de falsas doutrinas, que sempre teve e hoje também tem muito mais aí, com acesso fácil, né, por causa da internet. Porque se você tem conhecimento da palavra, você vai saber se aquele ensino que a pessoa está dando é falso ou verdadeiro, ou se aquela pessoa está usando a palavra de Deus para poder fazer coisas que na verdade desagradam a Deus. Então esse conhecimento vai nos proteger também dessas coisas falsas, dessas coisas ruins que tem por aí. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, aprenda sobre a Bíblia, porque vale a pena. Que Deus abençoe sua vida, que ainda hoje você pegue a sua Bíblia, comece a ler, querer entender, estudar, fazer suas anotações. Eu vou deixar um vídeo aqui nas telas finais, onde fala sobre 7 formas de você, 7 dicas, né, para você entender melhor a Bíblia, caso você tenha dificuldade. Que Deus abençoe sua vida e tchau, tchau!